Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em um vídeo que era para ter sido diferente, porque eu gravei dois reacts do sermão, parte um e parte 2. Só que eu fiz uma lambança, era pra, onde eu coloquei o parte um, eu publiquei o parte 2 e aí depois para liberar a memória eu apaguei o parte um. E aí depois ficou uma lambança, depois eu apaguei tudo, aí quando eu fui ver eu falei, nossa, eu coloquei o parte 2 primeiro, o parte um que estava editado eu excluí, e agora o parte 2 eu não tô conseguindo baixar para editar de novo. Mas esse vídeo vai falar sobre, vai fazer tecer comentários sobre um sermão que mandaram em um grupo que eu estava. Eu não vou dizer qual grupo é esse. E é um sermão de viés tradicionalista, que condena, um sermão que é feito para condenar palmas na igreja e fala que os louvores da igreja são ruins. Inclusive gerou comentários bastante curiosos, né? Como dizer, com pessoas que disseram que os louvores do adoradores são do diabo. Olha só, esse é o tipo de comentário que o vídeo atraiu, para você ver que nível de vídeo nós estamos falando. E qual é o nível de problema que o tradicionalismo lhe traz dentro da igreja adventista. E para quem não sabe, o tradicionalista, que a gente assim chama, e não é um termo que eu inventei, é um termo que eu ouvi pela primeira vez do meu amigo Davi, do Intelectus Podcast, né? Eu não sei se, eu não me lembro se ele chegou a pegar de outro lugar ou não, eu acho que não. Nós vemos que eles colocam a tradição acima de tudo, né? Enquanto o progressista ele coloca a cultura contemporânea acima da Bíblia, o tradicionalista ele coloca a tradição em cima da Bíblia. E, consequentemente, muitas vezes coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, ou acima até das escrituras, né? Então, isso traz muitos problemas para a igreja, isso traz muitos conflitos desnecessários e coloca pesos desnecessários sobre as pessoas, né? O evangelho em si, como ele já traz muita luta para nós. Ele já é suficiente, ele já traz muitos conflitos com as pessoas que não são cristãs e etc. Com as pessoas dos nossos lares. Agora, quando você acrescenta algo em cima do evangelho, se torna um peso desnecessário. E é isso que a tradição faz dentro da igreja adventista. Então, princípios não se alteram, como o sermão mesmo que eu assisti, esse pastor disse. Mas as tradições mudam. As tradições, elas mudam. Os fariseus, eles tinham várias tradições que Jesus atacou, como a questão de guardar o sábado, que não podia cuspir no chão, que senão a semente germinava e tal, que no bolso você poderia carregar até certo peso, se passasse desse peso você estaria pecando, que você poderia caminhar só alguns metros no sábado, eu não lembro a medida certa, se você passasse desses metros você estaria pecando. E os tradicionalistas, eles fazem a mesma coisa. Então, assim, eu penso assim, que se Jesus vivesse nos dias de hoje, Jesus seria taxado de progressista. O que Jesus, consequentemente, não é. E o que eu não sou também. Mas existe desses dois extremos que se retroalimentam dentro do adventismo. Então, quem é contra o tradicionalismo fica tentado aí para o progressismo teológico. E quem é contra o progressismo teológico é tentado aí para o tradicionalismo. Isso é um erro, isso é uma falha, porque acha que só esses dois caminhos que são. Tem que escolher entre esses dois, e não é. Na época de Jesus tinha dois lados ali, os saduceus e os fariseus, que viviam em treta. Qual dos dois que tinham que escolher, os saduceus ou os fariseus? Os saduceus, eles tinham uma teologia com influência da filosofia grega ali. Né? Eram uns teólogos, vamos dizer, anacronicamente falando, mais progressistas. Os fariseus eram aqueles caras mais fundamentalistas mesmo, que fundamentalista de verdade, que fundamentalista não é aquele que crê na Bíblia, tá? Que crê que guardar o sábado é certo. Isso não é ser fundamentalista. Isso está fundamentado na palavra. Né? O fundamentalista é aquele que coloca coisa e acrescenta coisa em cima da Bíblia. Certo? Então, como que a gente pode... a gente enxerga isso dessa forma. No tempo de Jesus já havia esses dois lados, e nenhum dos dois lados estava certo. Nos tempos atuais, a gente vive o mesmo dilema. Pelo menos no contexto em que eu vivo, os tradicionalistas são a maioria. E os tradicionalistas
tem causado mais problema à igreja do que os progressistas, né? A gente vê uma treta ou outra, igual a treta do Edson Nunes lá, mas eles já saíram, já abriram outra igreja, né? Talvez, como o Davi afirma num dos vídeos, que os progressistas, eles são mais presentes em lugares com mais poder aquisitivo, né? Que é curioso, né? Parece que faz mais sentido se fosse o contrário, mas é a verdade mesmo. E os tradicionalistas, eles imperam mais em lugares mais pobres, né? Então eu, como vivo nesse contexto de lugares mais pobres, eu vejo os males que o tradicionalismo faz à igreja e eu os vejo de perto. De perto, e já fui vítima dos males que o tradicionalismo pode causar. Então ele condena as palmas, né, no sermão em resumo. Ele dá uns rodeios lá falando de adoração a Deus, fala dos textos de Nadab e Abiú, a gente tem um vídeo sobre isso no canal aqui, sobre fogo estranho. A gente explica qual é o contexto ali do fogo estranho, né? Eles aplicam mal e porcamente para a questão da música, sendo que ali o que aconteceu ali com Nadab e Abiú era no tabernáculo de Deus. A igreja não é tabernáculo. A igreja que nós vivemos hoje não é o templo de Jerusalém, não é a mesma coisa. A igreja que nós vivemos hoje, ela se assemelha mais às sinagogas. Então as pessoas, elas erram muito na aplicação porque não entendem esses contextos, né? Por isso que a gente sempre salienta, olha, estuda o contexto, tudo que o texto foi escrito, vê qual é a intenção do autor. Por quê? Porque quando a gente não vê isso, a gente fica mais suscetível a ensinar e a dar ouvidos a heresias, a coisas que não são bíblicas. E por que eu chamo de heresia? Mas são temas secundários, não são temas centrais. Mas eu chamo de heresia porque, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que defendem essas tradições, nessas discussões, elas acabam deixando o quê de lado? A Bíblia. E a Bíblia é um ponto central. O sola escritura é uma crença fundamental do protestantismo, defendida por Ellen White, que essas pessoas dizem que creem, que tem mais de 100 citações exaltando a Bíblia como única regra de fé e prática, que os escritos dela não deveriam tomar o lugar da Bíblia. Eu não vou citar tudo isso aqui de novo, porque em vários vídeos eu já citei. Você pode procurar se você tiver boa vontade. Quem não tem boa vontade não vai procurar e nem vai dar ouvido porque eu estou falando. Então, defendido por Ellen White, o Adventismo ele se vê como protestante. Nos seus documentos oficiais da igreja, Tratado de Teologia, Nisto Cremos, o Adventismo ele se vê como parte desse protestantismo, né? Mas os tradicionalistas eles ignoram tudo isso. E eles atacam um ponto central, um dos pontos centrais da nossa doutrina, que é a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu imponho tradições que não fluem do texto bíblico. Se você pergunta para um tradicionalista qual que é a sua base bíblica de bater palma é pecado, de música com bateria é pecado, ele vai ficar usando o texto de Ellen White fora de contexto. Tem um vídeo excelente aqui no canal que eu coloquei do Cevada Pop, que ele explica essa questão das baterias nas músicas, ele analisa alguns textos de Ellen White e tudo. Assista lá se você tiver boa vontade. E eles vão recorrer a textos descontextualizados, como esse de Nadab e Abiú, que é fogo estranho, era uma ordem exata de Deus ali, que não poderia utilizar do fogo de outro lugar, que não fosse o fogo ali que Deus ordenou para ser usado. A gente explica muito bem isso no nosso vídeo sobre o fogo estranho. E eles aplicam para algo que Deus não deixou claro assim. Olha, esse estilo de música que tem que ser usado. Só pode ser no piano, só pode ser na harpa, só pode ser suave. Muito pelo contrário. Todas as referências bíblicas que nós encontramos de música, todas não, né? Existem referências que falam sobre músicas mais calmas, mas quando se trata de músicas mais alegres, com uma percussão um pouco maior, só aparecem elogios. Só aparecem ordens de Deus falando, não vá, faça isso mesmo. Por exemplo, em Salmo 150, né? Salmo 150 diz assim: louve a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, obra do seu poder, louve-nos pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, das harpas e liras. Olha aqui, suavidade. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos
de cordas e com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Olha aqui. Esse é um exemplo só. No 149 também, tamborins e harpas aparece aqui. Vários salmos como esses. Aí tem uma pessoa que mandou uma vez num grupo lá que eu faço parte, que falou assim, não, mas é que é antes do Templo de Salomão, depois do Templo de Salomão não pôde mais. Mas não apresentou nenhuma prova bíblica disso. Não há nenhum texto bíblico dizendo, que Deus falando assim, agora é o Templo de Salomão. Ele deu várias ordens muito detalhadas lá sobre o Templo de Salomão. Ele deu várias ordens detalhadas de como ele queria que fosse construído. Assim como ele fez um santuário no deserto. Mas lá você não vê nada, esses instrumentos aqui você retira, que são mais balançados, e esses você deixa. Não tem nada no texto bíblico falando disso. E nem em Ellen White eu vi escrito isso, tá? Nem nos escritos de Ellen White eu vi escrito isso. Mas o tradicionalista não segue a Bíblia. Ele segue a sua opinião. Ele segue a sua conveniência. Um exemplo, claro, as ideias estão vindo, nem fiz o roteiro. Uma vez um irmão falou pra mim, eu sou um cara que eu ainda tenho essa trava, eu não gosto de ficar debatendo muito com as pessoas. Muitas das vezes eu fico quieto. Eu ainda preciso enxergar um modo mais assertivo de poder dialogar com as pessoas. Eu fiquei quieto nesse dia que o irmão falou isso. Até porque eu já cheguei a me envolver em debates com pessoas perfeccionistas, pessoas mais tradicionalistas, e não foram produtivos. Foram perda de tempo. É como realmente você jogar pérolas aos porcos, né? E o irmão falou assim pra mim, olha, essas músicas mais balançadas de hoje e tal, não sei o quê. E ele usou um argumento que é o reduto, é o resumo do que o tradicionalista é. Se eu, como ser humano, não gosto de música assim, imagina Deus que é perfeito. Ou seja, ele coloca quem como padrão ali? Ele. E ele acha que a superioridade de Deus ela vai partir de algo mais exigente, humanamente falando, do que a própria exigência humana dele. A exigência humana dele eu não gosto de música balançada. Deus é mais exigente do que eu. Segundo o quê? Critérios humanos. Porque na Bíblia não parte isso. Não parte disso. Esse argumento de antes e depois do tempo de Salomão, ele não provém da Bíblia. Eu desafio você a mostrar biblicamente isso aí. É porque não mostra lá. Então você está usando de argumento do silêncio. É isso? Então, por exemplo, lá no tempo de Salomão, nem antes nem depois, tinha Wi-Fi na igreja para colocar os louvores lá. Não tinha internet na igreja, então não pode internet na igreja também, né? Porque não tinha. Não tinha plataforma também, entrada dos componentes da plataforma também não tinha, nem antes nem depois do tempo de Salomão. Vamos usar o argumento do silêncio, então? Vamos usar esse critério? Que é para esse lugar que a gente vai. Eu só estou usando o seu critério contra você, tradicionalista. E aí ele falou que bater palmas e tal. E eu concordo que tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? Não é só de músicas alegres que o culto deve viver. Precisa ter um espaço para músicas calmas, né? Mais reflexivas. Existe um espaço para palmas e existe um espaço para não palmas. Você não precisa ficar batendo palma toda vez que um louvor acaba. Entende? Mas é o perigo da exaltação do homem. Mas isso será que não é também muito de acordo com o coração da pessoa que está louvando lá na frente? Tem pessoas que nunca são aplaudidas e são orgulhosas, acham que canta mais do que todo mundo. Eu já convivi com pessoas assim. Cansei de conviver com gente assim. Tá? Qual que é a diferença de um elogio para uma palma? Eu mesmo louvei numa igreja tradicionalista e os irmãos encheram a boca para me elogiar. Qual que é a diferença do elogio para uma palma? Não tem diferença nenhuma. Então, assim como o elogio deve ser feito com sabedoria, as palmas também. É a moderação. Né? A moderação é um princípio bíblico. Né? Se não me engano, em 1 Timóteo ou 2 Timóteo fala que a vossa moderação seja conhecida. Né? E aqui no Salmo 47 fala, batam palmas todos os povos. Aclame a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Tem gente que fala assim, não, Deus é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, nós temos que só louvar louvores calmos, porque são os mais reverentes. A gente vê aqui salmos falando que bater palmas é também reconhecer esse Deus Altíssimo e tremendo, esse Deus poderoso e santo.
Vê, eu estou apresentando provas bíblicas para vocês. Mas essas provas bíblicas, os tradicionalistas, eles simplesmente ignoram. Um ponto importante que eu observei nesse sermão desse pastor tradicionalista, vocês podem chamar o nome que vocês quiserem, é um nome que a gente dá para as pessoas que colocam a tradição acima da Bíblia. E o que mais que ele fez foi ele citou uns 4 textos bíblicos, não aprofundou no contexto deles, né? Um deles é do fogo estranho, que ali não fala nada de música, mas o cara usa para música. Caim e Abel, ali não fala nada de música, mas eles usam para música, né? E não há nenhuma parte da Bíblia que dá uma ordem assim que você pode, nem de maneira clara, tipo, explícita, nem de maneira indireta e implícita, de que músicas mais alegres, com instrumentos de percussão, sejam proibidas. Agora, nesses 2 episódios, por exemplo, de Nadab e Abiú e de Caim e Abel, a ordem de Deus era clara. Deus ele deixou muito claro o seu desagrado. Coisa que ele não faz em nenhum momento, não tem uma história bíblica que fala que a pessoa foi fulminada por causa de instrumento. Quando tentam colocar isso, é pura distorção do texto bíblico. Eu tenho outros vídeos sobre música aqui também, que você pode encontrar na nossa playlist aí, Doutrinas e Teologia. E se caso você não achar, você comenta aqui que eu mando o link para você, tá bom? Então, são textos que foram lidos rapidamente, não foram analisados dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto cultural, e simplesmente foi jogado ali para defender uma ideia que o texto não defende. Foram 4 ou 5 textos bíblicos nesse sentido, tá certo? E o resto foi o que? Foi citação. Ah, Rodrigo Silva falou isso. O Rodrigo Silva nem falou de música, né? Na citação. Mas ele usou para defender algo contra a música e contra as palmas. Ah, o Vanderlei Dornelles falou isso aqui. Ah, o pastor fulano de tal disse aquilo. Ah, o livro de não sei quem falou aquilo. Ah, o psicólogo tal falou aquilo. Nada disso falando da Bíblia. Isso é um outro ponto. Os sermões das nossas igrejas, eles são pobres. E muitas vezes o culpado é o tradicionalismo. Por quê? Porque não se trata o texto bíblico no que ele realmente diz. É distorcido o texto bíblico para significar o que eu pretendo. Entendeu? Esse é um problema. Então, você deixa a Bíblia de lado. Se você assistisse o sermão, eu ia fazer o react, mas não deu certo. Eu nem ia mostrar a imagem do pastor, ia até alterar a imagem do pastor, a voz do pastor, para ninguém reconhecer, porque o objetivo aqui não é ficar expondo ninguém ao ridículo. O objetivo é atacar as ideias, né? Não é atacar a pessoa. Pode até ser que ele seja bem intencionado com o conteúdo dele, mas não tem como você abraçar isso, né? E a Bíblia ela não ficou no centro do sermão. Ela ficou de lado. Foi citado 4 textos fora de contexto lá, e as maiores bases para as ideias do pregador, do pastor, foram livros extra-bíblicos. Isso é contra o sola escritura, porque ali está falando de doutrina, né? Isso é contra o sola escritura, porque está fluindo de outras coisas que não é o texto bíblico. O livro falando de tal. E você vê que essas citações que ele fez, quem souber de que sermão que eu estou falando, mas se não souber, provavelmente já assistiu sermões parecidos. Essas referências que ele cita não tem nem sequer referência bíblica envolvida ali no meio. Para você ver quão grave é o negócio. Entendeu? Inclusive ele começou o sermão dele falando de Efésios, né? O texto de Efésios que fala para louvar com salmos. Eu não anotei aqui e eu não sei se eu vou conseguir encontrar com facilidade. Mas eu coloco o texto aí depois. Tá bom? Eu coloco o texto aqui depois. É de Efésios. Eu só não estou lembrando o capítulo, mas eu coloco aí no print da tela. Então, fala para louvar o Senhor com salmos. O apóstolo Paulo fala para louvar com o Senhor com salmos. É uma das coisas que ele fala para louvar o Senhor. E a gente vem para um Salmo 47 que fala para bater palmas. Ou seja, ele usa um texto que possivelmente pode refutar do que ele fala depois. Porque se é para louvar o Senhor com salmos, eu venho para a Bíblia no Salmo 47 e fala batam palmas. E aí? Só que eu estou falando o contrário. Eu uso um texto que fala de louvar com salmos e eu falo exatamente o contrário do que esse texto aponta. Então é a teologia do tiro no pé. Entende? Então é isso. A gente tem Salmo 150, tem Salmo 47, tem Salmo 149 e tem muitos outros.
Daqui de onde tem esses, de onde foi tirado esses, tem muito mais textos sobre isso. Então, ele falou muito, não pode colocar o homem no centro. Então ele alega que quem defende que pode se usar instrumento de percussão dentro da igreja, ele é uma pessoa que está colocando o homem no centro. Sendo que a Bíblia apoia isso, como eu li aqui. A Bíblia apoia isso. E quem está colocando o homem no centro é ele. Colocando ideias que não provêm das Escrituras. Utilizando como base do sermão coisas que não fluem das Escrituras. Tá vendo o seu problema? Então abra os olhos. Se você se identifica com esse tipo de pessoa e está assistindo o vídeo aqui, pondere o que eu estou falando. Pondere, pensa um pouco, reflita um pouco, questione. Assim você vai chegar a algum lugar. Não seja cego. Não seja cego porque você está fugindo da Bíblia. Você está tirando a Bíblia do centro acreditando nessas formas. Entende? Aí usa um texto de Apocalipse lá que fala que o louvor é suave. Mas aí tem texto de Apocalipse que fala de barulho de trombeta. Né? Fala que Deus... Aí eles usam o texto de Elias lá que fala que Deus falou com Elias numa brisa suave. Mas eles esquecem do texto que fala que quando Deus vai apresentar os 10 mandamentos lá, ele troveja, um monte de trovão, um barulho danado. Então, eles pegam os textos que lhe convêm e tiram os textos que não convêm, tratando a Bíblia como um cardápio. Lembra quando a gente falou do vídeo do Caio Fábio, o último vídeo que a gente gravou aqui, que não foi vídeo curto, foi um vídeo grande? A gente não falou que o problema do progressista é também tratar a Bíblia conforme a sua conveniência? Se a Bíblia fala que o relacionamento homoafetivo é pecado, eu descarto isso aqui. Vamos ficar só com o que Jesus falou. E eu mostrei que o próprio Jesus ele era contra essa ideia no vídeo, né? Então, nesse sentido, os tradicionalistas e os progressistas, sem perceberem, talvez, eles dão a mão uns para os outros. Porque ambos os grupos, eles tratam a Bíblia de forma seletiva, tomando só textos que colaboram com o seu pensamento particular, rejeitando textos que são contra a sua ideia, e assim a Bíblia vira um Tinder. Dá um match no texto que é legal e dá um xizinho no texto que não vai de acordo com a sua ideia. Então, progressistas e tradicionalistas que se combatem tanto, sabe? Que o progressismo, não sei o quê. Tradicionalista, você está fazendo igual. Você só está mudando a ideia, você só não está usando a cultura contemporânea, você está usando tradições antigas. É isso que você está usando. Entendeu? E já que é para ser tradicionalista mesmo e antigo, vamos para o lugar mais antigo da Bíblia. Né? Porque a gente tem que fazer as coisas certas. Se é para ser tradicionalista, vamos seguir o que é mais antigo. Que quanto mais antigo é melhor. Não é para seguir a tradição? Que a tradição não pode mudar, não é isso? Então vamos lá e voltar para o texto. Se é para tirar texto do fora do contexto, vamos aqui para Gênesis, capítulo 2:25, Gênesis, tá? Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Qual foi a primeira vestimenta do ser humano? Foi estar nu. Não é para considerar tradição antiga? Não, tradição não pode se alterar. Mas você vê que até um texto bíblico aqui, ele muda a relação das coisas com o tempo. Aí você vai ver, não, mas aí tem um contexto. Ele estava no paraíso, o pecado não tinha vindo. Pois é. Mas quando eu falo que esses textos que vocês tradicionalistas apresentam têm um contexto, aí você fala que eu estou desvirtuando a Bíblia. Não é isso? Mas nem o critério de vocês seguem direito. Porque se vocês seguissem o critério de tradição antiga direito, vocês iam seguir aqui, Gênesis 2:25, e iam andar sem roupa por aí. Já que o critério é esse. Então Deus abençoe você, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, tem link aí dos livros que nós escrevemos na descrição, tem um curso de teologia maravilhoso, para você que quer aprender mais, tem um link na descrição também. Tem uma chave Pix aí, se você quer ajudar o nosso canal, apoiar o nosso trabalho, que não é fácil. Tá bom? Até mais. Diga não ao tradicionalismo. E até o último suspiro, esse canal será a resistência contra o tradicionalismo e contra o progressismo na Igreja Adventista.